Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, agradecemos do fundo do nosso coração porque realmente somos um povo privilegiado a quem o Senhor concedeu muita luz, que nos abençoou com profecias, com o dom profético, e nós temos luz, muita luz, que o Senhor nos ajude a valorizar essa luz e a estarmos disponíveis, dispostos a passá-la a outras pessoas, ainda que isso venha a colocar-nos no ridículo e em situações difíceis. Que o Senhor nos dê por belas pessoas um amor como aquele que havia no coração de Jesus. Dirija o nosso estudo, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos continuar no estudo sobre a santificação e a questão central é a revelação de Deus e a maneira como nós reagimos a ela. Este é o ponto central. A revelação de Deus e a forma como nós reagimos a ela. Nós já vimos que Deus se revela ao homem de três maneiras distintas: pela natureza, através de Jesus e pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, portanto, pelos profetas. Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, normalmente, normalmente as profecias que Deus dá não são profecias particulares. Há poucas profecias que são particulares. A maior parte delas são para o povo. São profecias que têm a ver com a nação, têm a ver com o povo, pronto. Então, vamos abrir já em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. É um texto que nós conhecemos muito bem. 2 de Crônicas 20, 20. Para ser mais rápido, eu mesma vou abrir e vou ler. Vocês conhecem o texto. E diz o seguinte: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Nós conhecemos a história, não vamos ler a história toda. Sabemos que o rei Josafá ia para uma guerra e ele estava, claro, estava temeroso a enfrentar o inimigo. E Deus levanta um profeta. É curioso que isso encontra-se aqui no versículo 14, aliás, mas já vamos ler. Levanta um profeta e esse profeta fala ao rei Josafá. Vamos ler do versículo 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e isto é muito interessante, sobre Jaziel. Portanto, é Deus que escolhe o profeta, é Deus que determina o tempo, é Deus que faz acontecer as coisas. Então, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jael, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então, nós também precisamos ter a percepção, já falámos nisto aqui, a sensibilidade para perceber quando é que uma pessoa está a falar pelo Espírito de Deus.
Hoje existe uma corrente, e provavelmente os irmãos conhecem, uma corrente de pregação que ensina que prosperidade é ter dinheiro, é estar bem na vida, financeiramente. Mas Deus, quando fala de prosperidade, não é necessariamente ter dinheiro, não quer dizer que a pessoa não tenha, mas a Bíblia fala de prosperidade num outro sentido. Por exemplo, Paulo, ele tinha uma vida próspera ou não? Tinha, espiritualmente falando. Era tão próspera que a Bíblia nos diz que até a sombra de Paulo curava. Uau! Diz-nos a Bíblia que até o lenço que ele tocava curava. Mas Paulo tinha dinheiro? Coitado. Ele mesmo fala que dependia da ajuda das igrejas. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. E diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam. Saíam deles os espíritos malignos. Mas nós sabemos que realmente ele ficou sem nada, não é verdade? Ficou sem nada depois que ele se entregou a Deus. Para Deus, prosperidade é o seu filho estar bem, principalmente no que diz respeito ao mais importante, que é a vida espiritual. E nós lemos em 2 de Crônicas 20:20 que se nós crermos em Deus e no amor de Deus e nos seus profetas, nós podemos estar seguros. Ele ama tanto que deu o seu filho. E em 2 de Pedro, não vale a pena nós abrirmos, capítulo 1, versículo 19 e 21, fala-nos da mensagem profética como sendo uma luz que alumia em lugar escuro e que diz que nós faríamos bem estar atentos. Lembram-se da passagem? Faríamos bem estar atentos aqui à palavra dos profetas. À palavra dos profetas. Um profeta, ele não falava de si mesmo. Ele falava e fala da parte de Deus, mas movido pelo Espírito Santo. E como é que nós conhecemos um profeta verdadeiro? Acha que isto é importante? Nós sabermos distinguir um profeta verdadeiro, sem dúvida. Então, primeira coisa que um profeta verdadeiro tem, está em Deuteronômio 18, 22. Um profeta verdadeiro, ele faz uma profecia e ela tem que se cumprir. Então vamos ler em Deuteronômio 18, 22, e diz assim: Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Portanto, primeira característica de um verdadeiro profeta é que a profecia que ele faz, ela se cumpre. Segundo, o profeta de Deus, se ele é verdadeiro, ele segue a Bíblia. Ele tem que viver de acordo com o que está escrito. Em Deuteronômio 13, versículo 1 a 5, diz assim: Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: Vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los, não ouvireis a palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Portanto, quando o profeta disser alguma coisa que não está escrito, não é um profeta verdadeiro. Aqui a grande necessidade de nós conhecermos o que está escrito, para sabermos se aquele profeta é verdadeiro ou falso. Terceiro, o profeta de Deus, ele fala, a profecia dele se cumpre, ele anda dentro dos princípios da Bíblia
e nunca ao contrário dela. Portanto, nós também precisamos ver os seus frutos, não é? Porque ele é conhecido pelos seus frutos, diz a Bíblia em Mateus 7, 20 a 23. Pelos seus frutos os conhecereis. Nos dias de hoje, é curioso que esta passagem, é curiosa esta passagem, porque o que nós mais vemos por aí são profetas que fazem milagres, profetas que curam, profetas que profetizam e profetas até que expulsam demónios. Mas há pessoas que dizem: então, mas na Igreja Adventista não há profetas? Porquê? Graças a Deus que não há profetas. Ou será que há? Pelo menos pessoas que fazem, não é? Que profetizam. Porquê? Porque normalmente essas profecias, ou esses profetas que nós vemos e ouvimos por aí nas igrejas, aquilo é mais um show do que propriamente profecias que interessem ao povo de Deus no mundo todo. No dia em que surge ou que surgisse alguém endemoninhado, por exemplo, nas nossas igrejas, o que é que faria o pastor? Faria um show ali de expulsar os demónios e eles caíam para trás, as pessoas? Não. O pastor certamente que levaria essa pessoa para uma salinha à parte, oraria, certamente que não iria fazer um show, não é? Mas em Mateus, Jesus está dando o recado. O verdadeiro profeta conhece-se pelo fruto. E qual é o fruto? Vamos ler Mateus 7:21. Qual é o fruto? Este é o fruto. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, este é o fruto. Se a pessoa está a viver em obediência, se ela está a viver em santificação, esse é o fruto. E qual é a vontade do Pai? É o que está na Bíblia, não é? Por isso não nos iludamos com milagres. Então, o verdadeiro profeta, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Eu pedia que abrissem em 2 de João, capítulo 7, versículo 7, aliás. 2 de João, versículo 7, que diz assim: porque já há muitos enganadores, irmãos, e nós estamos para passar muita coisa deste tipo. Já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. E a mesma coisa também no capítulo 4, versículo 1 a 3. Qual é a palavrinha-chave deste versículo? Eu vou dizer-vos para não perdermos muito tempo. A palavrinha-chave é veio. Porque veio é a palavra-chave. Porque se ele veio, é porque ele já existia. Certo? Ninguém vem se não existir primeiro. Então, este verso está-nos a dizer o quê? Muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus já existia antes, mas que a dada altura veio em carne. Muita gente não acredita que Jesus já existisse antes de vir em carne. Como é que ele já existia antes? Em espírito. Mas ele já existia. Portanto, irmãos, isto é muito importante, irmãos, prestem atenção. Há inclusivamente uma igreja que não passa no teste, porque ela ensina que Jesus Cristo foi criado por Deus. Pois é. Quer dizer que eles não acreditam que ele já existisse antes. E vamos ler agora 1 de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não creiais a todo o espírito. É uma ordem de Deus. Mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Nisto conheceis o Espírito de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que tenha o Espírito de Deus, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele já existia, mas a dada altura ele veio em carne. E todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Mas nós podemos perguntar, mas será que no fim dos tempos haveria profetas de Deus? Se não houvessem profetas de Deus no fim dos tempos, o que é que João teria dito? Ele teria dito assim: filhinhos, não deis crédito a nenhum espírito. Mas não é isso que ele diz. Ele diz o quê? Provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo o espírito que confessa. Então, se ele está a dizer aqui que há falsos profetas, não é? É porque existem também verdadeiros. E ele diz para nós provarmos. João, nós sabemos que é o último profeta da Bíblia. E há quem pense que, que João, com João se acabou o dom profético. Mas não é isso que João diz. Ele não acabou com João, mas ele disse que haveria verdadeiros profetas no meio dos falsos. Porque senão ele não falaria falsos profetas, não é? Seriam todos falsos, se não houvessem verdadeiros. Muito bem. Então, João só escreveu para provar que Jesus veio, fixem isto, eu estou a repetir, veio em carne, porque ele era espírito. Vamos a Gálatas, perdão, capítulo 4, versículo 4. Nós conhecemos bem o texto, mas só para confirmar aqui este aspecto, 4:4 diz que há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e um só espírito. Se ele veio, é porque ele já existia, como diz João 4:24, que Deus é espírito. Acho que é o 24 ou o 23, agora vou confirmar. João 4:24, exatamente. João 4:24. Sabem que João é o profeta da Bíblia que mais escreveu acerca de Jesus como Deus. Como Deus. Mas ele também escreve de Jesus como carne. Porquê? Porque essa separação humana e divina é impossível fazer separação. A Bíblia diz-nos em Deuteronômio 29:29 que tudo que não é para nós conhecermos, Deus não revelou, mas isto ele revelou. Então é porque é importante. Quando Deus se revela, irmãos, existem 3 formas de o ser humano responder. A primeira é aceitar e obedecer. A segunda é rejeitar e não obedecer. E a terceira é aceitar e não obedecer, que é quase a mesma coisa da segunda, não é? E Satanás está nesta classe. Ele aceita tudo. Ele crê. Satanás não duvida da revelação de Deus, porque ele sabe que ela é verdadeira. Só que ele não obedece. Alguns seres humanos, infelizmente, estão no mesmo nível de Satanás. Eles aceitam, eles dizem crer, aceitam tudo, mas não obedecem. Dizem eles que é radicalismo, que é extremismo. Irmãos, prestem atenção a uma coisa que eu vos vou dizer agora. A partir daqui, neste estudo de santificação, a partir daqui, tudo se vai definir. A partir de agora, é um divisor de águas. Ou nós aceitamos e obedecemos e praticamos, ou então nós não acreditamos.
Portanto, não é mais uma coisa teórica. Eu aceito, eu creio em tudo isto, mas não faço nada. Isso é o espírito da Babilônia. Quando Daniel disse a Belsazar, e tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, prática, ainda que soubeste tudo isto. Ou seja, ele sabia e ele não cumpria. Eu não sei em qual destas 3 categorias os irmãos se encontram, mas nós nos encontramos numa delas de certeza absoluta. Agora, gostava de vos dizer que se nós viemos aqui a este grupo só para aprender, mas não estamos dispostos a mudar algumas coisas e a obedecer, então é melhor pararmos. Aceitamos a revelação de Deus e queremos obedecer, então vamos vir aqui todos os dias. Um exemplo. Noé já estava salvo antes de começar a construir a arca? Estava ou não? Estava. A Bíblia diz que ele era justo. A Bíblia diz que ele era justo. Então, se ele era justo, ele já estava salvo. Para que construir a arca? Estão a perceber? Nós somos salvos pela fé. Nós dizemos ter fé. Então, para que construir a arca? Para que obedecer? Era para proteção dele e da sua família e de mais alguém. Naquele tempo, irmãos, nunca tinha chovido e não havia, a ciência não previa que fosse chover. Querem algo mais radical do que isto? Nunca choveu, a ciência não previa chuva e o homem que já estava salvo vai construir uma arca? Por que ele construiu? Porque Deus revelou. Deus revelou e ele acreditou e pôs-se a trabalhar. Quando Noé pôs a primeira tábua na arca, a arca era perfeita ou não? Era, claro que sim, porque ela era de acordo com o modelo que Deus revelou. Percebem? Havia a revelação e Noé estava obedecendo à revelação. Quando ele pôs a segunda tábua, a arca estava perfeita? Estava. E a terceira tábua? E a quarta? E a quinta? Quando ela terminou, ela estava perfeita. Porquê? Irmãos, pelo simples facto de que cada coisa que Noé fazia era obedecendo àquilo que Deus lhe dizia. Ela estava perfeita, mas inacabada. Interessante. Perfeita, mas inacabada. Por que isto é importante? Porque na caminhada cristã, irmãos, mesmo caindo e levantando, eu estou obedecendo a Deus. E Ele olha para mim como perfeita. Já falámos muitas vezes aqui, o caso de um bebê, ele nasce perfeitinho, nós até dizemos, ai, é tão perfeitinho. Oh, coitado, é perfeitinho, mas é careca. É perfeitinho e não tem dentes. É perfeitinho e não fala. Ele é perfeito naquele estágio dele, percebem? A mesma coisa acontece com o cristão. Não temam olhar para vocês e dizer que vocês estão perfeitas se vocês estão obedecendo. Percebem? À revelação. Nós estamos incompletos, mas nós estamos perfeitos. Vamos ver aqui o que é que uma revelação faz na vida de uma pessoa que aceita e obedece. Eu vou dar-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, Raabe, ela ouviu a revelação. Qual era a revelação? O que é que eles lhe revelaram? Que o muro iria cair, não foi? Esta foi a revelação. Ela ouviu. Ela não entendia como é que isso ia acontecer, nem sabia quando.
mas ela obedeceu. E o que é que ela fez? Colocou a fitinha vermelha lá na janela. Percebem? E o que é que aconteceu? Qual foi o resultado dela receber a revelação e obedecer? Ela foi salva, ela e a família toda, irmãos. Uau! Segundo exemplo, Josué. Josué, ele recebeu uma revelação e era de que deveria cercar a cidade de Jericó uma vez por dia e no sexto dia cercá-la, ou melhor, no sétimo dia, no caso, no sétimo dia cercá-la 7 vezes. Ele iria cercá-la durante 6 dias e no sétimo dia ele iria cercá-la 7 vezes. E depois iria fazer o quê? Iria gritar. Irmãos, isto era um disparate. Era uma aberração, uma loucura aos olhos de muita gente. Mas Josué aceitou a revelação e obedeceu. O que é que aconteceu? Resultado: o muro caiu e eles foram protegidos dos inimigos. Terceiro exemplo, os discípulos. Quando Jerusalém foi-lhes feita uma revelação, Jesus disse: quando Jerusalém estiver cercada, era um sinal para sair de lá. Quem aceitou esta revelação de Jesus e obedeceu, se salvou. Ou seja, tiveram a proteção de Deus. Josafá, ele recebe uma revelação, já lemos há pouco, e era que ele não precisava de fazer absolutamente nada. Ele aceitou e obedeceu. E agora reparem, como a revelação dizia que ele não tinha que se preocupar com os soldados, ele só se preocupou em fazer o quê? Em louvar a Deus pela vitória. O que é que aconteceu? Quando Josafá olhou para o vale, irmãos, não estamos a ler a história porque eu parto do princípio que nós já conhecemos. Quando ele olhou para o vale, o que é que ele viu? O inimigo todo estava morto. Ele não tinha feito nada. Isto significa o quê? Eu estou a conduzir-vos para onde eu pretendo. Significa que quando Deus revela, irmãos, isto é muito importante. E agora começa a entrar no nosso papel. Quando Deus revela a sua vontade, ainda que nós não entendamos, ainda que nós não concordemos, ainda que a ciência não comprove, ainda que nós queiramos usar a nossa famosa inteligência racional para questionar, o melhor é obedecer. O melhor é obedecer. Porque a revelação, como nós já vimos em 2 de Pedro 1,19, é como uma luz que ilumina em lugar escuro antes que o dia amanheça e a estrela da alva surja nos nossos corações. Então nós já vimos alguns exemplos positivos. Agora vou falar rapidamente alguns exemplos negativos. O povo do dilúvio. Eles acharam que Noé estava maluco. E o que é que aconteceu? Todos morreram. Todos. Ninguém escapou. Segundo, o povo de Sodoma e Gomorra gozou com Ló. Não entenderam. O que é que lhes aconteceu? Todos morreram. Os reis de Israel, eles foram avisados vezes sem conta pelos profetas de Deus. Deus dizia-lhes assim: voltem-se para mim, filhos. Se vocês continuarem escolhendo o inimigo como o Senhor das vossas vidas, ele vai guiar as vossas vidas e vocês vão saber o que é ter Satanás como Senhor. Deus os avisou. E o que é que eles diziam? Não é bem assim. Esta é uma frase que nós hoje ouvimos muito. Isso não é bem assim. Mas o que é certo é que eles foram levados em cativeiro para a Assíria, para a Babilónia, para Roma, etc, etc. O rei Acabe, por exemplo, ele foi avisado centenas de vezes. Teve um fim terrível. Outro exemplo. Antes de entrarem na terra de Canaã,
Foram 12 espias lá, não foi espiar a terra. E Deus revelou que eles iam tomar a terra. Eles podiam ter ido com a certeza da vitória, ou não? 10 voltaram, não acreditando no que Deus disse, apenas 2. Mas esses 2 quase morreram apedrejados, quase morreram apedrejados. Outro exemplo, o povo de Jerusalém. Quando os exércitos de Roma cercaram a cidade, os judeus que tinham recebido a revelação de Deus e que não creram nela e diziam que nada lhes aconteceria, porque eles eram o povo verdadeiro, diz o historiador Flávio Josefo que as escadarias em Jerusalém eram como cascatas, como vocês dizem, como cachoeiras, com sangue dos judeus que corria de tanta gente que foi morta. Quando Deus revela alguma coisa, é porque é muito importante. E Ele quer que o seu povo siga, porque é melhor para nós, irmãos, não é para Deus. Não é para Deus. Nós é que somos os beneficiados. É para a nossa proteção, é para a nossa saúde e mais, é para a nossa felicidade. Mas a escolha de obedecer ou não é com cada um de vocês. Quando Deus se revela com uma mensagem, Ele espera que ela seja ouvida e atendida. Deus atua na vida dos seus filhos apenas de uma maneira. Deus se revela através de Jesus ou da natureza ou dos profetas. E Ele espera de nós o quê? 2 coisas: fé e prática. Fé e prática. E é o resultado que nós vamos ver daqui para a frente neste estudo. O dom profético, nós já falamos aqui que existe o dom de profecia e o espírito de profecia. São coisas diferentes. O dom de profecia muitas igrejas têm. Pessoas que dizem que estão a profetizar, que são profetas. Esse é o dom de profecia, pode ser falso ou verdadeiro. Agora, o espírito de profecia é diferente. O espírito de profecia é receber o dom de profetizar, mas explicar e interpretar a profecia. Isto ninguém tem no planeta Terra. Só existe um povo que tem o espírito da profecia. E esses são adventistas do 7º dia. Então, quais são os objetivos do espírito da profecia? Primeiro, tomem nota, primeiro, proteger o povo de Deus. Proteger o povo de Deus, guardá-lo, abençoá-lo, dar-lhe saúde, dar-lhe vigor, dar-lhe capacidade moral. Este é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, salvar os ímpios. Ou seja, porque os ímpios perceberão que o povo de Deus é guiado por Deus. Percebem? É uma forma de testemunho. Deus podia ou não podia ter trasladado Noé e a sua família. Deus tinha dito que eles eram justos, mas o que é que Deus fez? Deus deu o dom de profecia a Noé, deu-lhe o espírito da profecia e mandou construir uma arca. Era não só para ele, proteção dele e da sua família, mas era também um testemunho para salvar os ímpios. Percebem? Então, diz-nos no Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, que tem por título O Dilúvio, na página 56.3, escutem o que diz. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para ver. Salvar os ímpios. E se essas multidões aceitam a Deus, como é que era? Irmãos, os cientistas cristãos chegaram à conclusão
de que a arca só foi ocupada em 30%. 70% da arca estava livre. Uau! Isso quer dizer que podia ter salvo muita gente, não é? Cada pancada desferida na arca era um testemunho para os ímpios. Cá está. Diz-nos em Patriarcas e Profetas, na página 91. Irmãos, em todas as épocas, Deus teve e tem uma verdade presente. Ouvimos muitas vezes falar da verdade presente, mas a pergunta é: o que é a verdade presente? Nós precisamos saber o que é a verdade presente. Todos os profetas que Deus levantou, eles tinham uma verdade presente para o seu tempo. Não era sempre a mesma, nem sempre foi a mesma. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? Vem um dilúvio. Muito bem. Vai vir um dilúvio. Qual era a verdade presente nos dias de Daniel? Deus tem que purificar o santuário. Esta era a verdade presente. Qual era a verdade presente no tempo de Jonas? Era para eles guardarem o sábado? Não. É para eles se arrependerem das suas maldades, não era? Muito bem. A verdade presente no tempo dos discípulos, antes de Jesus subir ao céu. Qual era a verdade presente? Era que Deus ia trazer um dilúvio? Era que Deus ia destruir as pessoas com fogo e enxofre? Não. Qual era a verdade presente? Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até receberem poder. E depois vão por todo o mundo, começando por Jerusalém, pela Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Esta era a verdade presente no tempo dos discípulos antes de Jesus subir ao céu. Agora eu pergunto, qual é a verdade presente para os nossos dias? Ou será que não há? Não há verdade presente hoje? Podem abrir os vossos micros. Qual é a verdade presente hoje? Santificação, caráter puro de Deus, refletir o caráter de Deus. Exatamente. E ela encontra-se em 2 de Crônicas 20:20. Crede em Deus e crede nos seus profetas. E a volta de Belinha, Jesus. Sim. tem Sim, Denis. tem várias verdades presentes hoje, principalmente no que diz respeito às 3 mensagens angélicas, Lá é crede na Bíblia e nos seus profetas. também Não é? é a volta de Cristo, é o fim de todas Exatamente. as coisas. É a santificação do templo. Portanto, a verdade presente Isso, hoje é um bolo. É um bolo composto de exatamente. vários ingredientes, certo? Agora faço uma pergunta. Será que Ellen White cumpre os requisitos de um profeta verdadeiro ou não? Sim, Pergunto, ela fala em harmonia com a Bíblia? sim. Como é que vocês sabem? Porque se cumpre o que ela fala, as Nós temos profecias, que saber o que porque ela fala, não é verdade? Nós temos que ler os livros dela, porque como é que eu posso dizer que ela fala de acordo com a Bíblia se eu não ponho os olhos nos livros que ela escreveu? Já perceberam? Então nós temos que ler, irmãos. Há muito adventista que eu acho que nunca leu um livro de Ellen White de capa a capa. Distribuímos, mas não lemos. Segundo, aceita ela que Jesus é divino e humano? Eu acho que ela escreveu, a maior parte das coisas que ela escreveu foi a esse respeito. Que ele era divino e humano. Os frutos foram vistos na vida dela? Sem dúvida. Sabem que ela deixou um património invejável, que se fosse vendido, ela teria sido milionária.
Mas ela deixou tudo para a obra de Deus. Ela deixou tudo. Outra característica, será que ela fez profecias que se cumpriram? Montes, montes. Por exemplo, o surgimento do Espiritismo em 1849. Ela disse que o Espiritismo iria comandar o mundo. Irmão, está aí. Só no Brasil havia, agora já há mais, 80 milhões, cerca de 30% da população. Irmãos, eu ontem fiquei chocada, porque eu vi na televisão uma publicidade de que iria começar uma série sobre o cérebro. E sabem o que é que vai ser falado? Regressão a vidas passadas. Levar a pessoa até ao ventre da sua mãe. Vai começar na televisão, irmãos. Uma série, assim com uma publicidade, como se fosse a descoberta mais científica do mundo. Espiritismo. Outra coisa sobre a qual ela falou, o erguimento do papado. Reparem que em 1888 o papado não tinha poder nenhum. Um líder dessa igreja nem sequer podia pôr os pés nos Estados Unidos da América. E ela profetizou que o papado iria ter preeminência. O que é que nós começamos a ver, irmão? Que os Estados Unidos receberam o Papa, que ele discursou no Congresso americano, foi aplaudido de pé várias vezes. 7 igrejas assinaram uma carta dizendo que não há diferença praticamente nenhuma entre os protestantes e os católicos. Ela já tinha profetizado sobre isso. Ela também profetizou uma guerra civil americana. Este foi outro ponto. Ela tinha dito que a guerra viria do norte contra o sul. Muitos não acreditaram, mas a guerra veio e muitos filhos desses irmãos morreram nessa guerra. Outra profecia. Ela viu a expansão adventista em 1848. Nessa época, os adventistas eram cerca de 100 pessoas. Agora somos mais de 18 milhões. Ela tinha profetizado. Em 1863, ela teve uma visão sobre saúde. E agora começamos a entrar no ponto. Há coisas que o Espírito Santo lhe revelou que a medicina até hoje não comprova. Ainda hoje recebi um vídeo mostrando o que é que Ellen White diz acerca do leite com que a mãe amamenta o seu bebê e como isso tem implicações no caráter do bebê, e a ciência diz que é falso. Portanto, a ciência hoje não comprova a inspiração. Sabem que o médico adventista Hélio Judson Nogueira, que escreveu para a revista Adventista, ele diz: quando eu encontro, prestem atenção, esta é uma frase interessante, quando eu encontro uma revelação de Deus que a medicina ainda não comprova, eu fico com a revelação de Deus. Irmãos, nós vamos precisar disto. Estão a haver 2 versões de Daniel 11 e de Apocalipse 17 dentro da nossa igreja. Prestem atenção ao que eu estou a dizer. Há 2 correntes fortíssimas. Uma de Daniel 12 e de Apocalipse 17 e outra diferente. Com o que é que nós ficaremos? Com qual delas nós ficaremos? Sabem de que é que o primeiro presidente dos Estados Unidos morreu? Ele morreu por causa de uma sangria. Porque os médicos achavam
que o seu sangue estava impuro e que, portanto, era preciso tirá-lo e colocar sangue novo. O homem morreu. Era a ciência. Estava avançadíssima naquela altura. Há cientistas, médicos cientistas, hoje, que se estão convertendo por causa da nossa mensagem. Deus tem uma verdade para os nossos dias, mas será que nós estamos prontos para ouvi-la, aceitá-la e obedecer-lhe? Esta verdade presente não é para salvação, porque nós já estamos salvos pela fé. Esta mensagem é para proteção. E eu repito, Deus tem uma verdade presente para nossos dias. Não é para salvação, mas para proteção. Estamos dispostos? Eu vejo a Geórgia a abanar a cabeça. Não sei se é a única. Só vou contar-vos aqui algumas revelações de Deus. No livro de Meditações Matinais, Filhos e Filhas de Deus, do dia 21 de abril, diz assim: vivemos num período da história do mundo, na verdade, demasiado solene para que sejamos negligentes ou descuidosos. Precisais orar, crer e obedecer. Outra citação de Maravilhosa Graça de Deus, também é uma meditação matinal, de 11 de março, que diz assim: podeis professar crer todo o ponto da verdade presente, mas a menos que pratiqueis essa verdade, isso nada aproveitará. Também está no segundo volume, esta citação, no segundo volume de Testemunhos Seletos, página 114. Uma outra citação de Medicina e Salvação, capítulo 8, página 159.4. A verdade presente para esse tempo deve ser crida e seguida em ligação com os princípios da reforma da saúde. Deus está avisando. E no Conselho sobre Saúde, ainda no capítulo 35, página 86.1, irmãos, não fiquem só ouvindo isto. Vão lendo os textos. Diz assim: todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões. Uau! Que é a natureza carnal. E agora vejam. A menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser genuíno e obediente servo de Cristo. Eu pergunto, temos no nosso meio muitos falsos cristãos? Eu repito, todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões. Então, a menos que a nossa paixão, a nossa natureza carnal esteja submissa a Deus, eu não posso ser um verdadeiro adorador de Cristo, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus como? Em espírito e em verdade. Não é uma questão de dizer a Deus: ó Senhor, controla a minha natureza carnal. O Senhor não controlou, então está tudo bem. Eu vou continuar assim. Não é isso que Deus está revelando aqui, porque existe uma revelação. Então, Conselhos sobre Saúde, página 86, e agora aqui eu peço mesmo a vossa atenção. No capítulo 35, desculpem, na página 86.1 diz assim: é a condescendência com o apetite e as paixões, apetite e paixões, sob a natureza carnal, lembram-se? As duas partes que nós já estudamos, que torna a verdade sem efeito para o coração. Impossível é ao espírito e ao poder da verdade
santificarem o homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e a paixão. Nós estamos num seminário de santificação. E aqui diz: impossível é ao espírito e ao poder da verdade santificarem o homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e a paixão. Então eu pergunto, pode haver santificação sem domínio dos apetites e das paixões? Pode haver santificação? Não, irmãos. Não pode haver santificação. Isto é uma revelação. É uma revelação que Deus nos está a dar. Então nós estamos num seminário de santificação. E já estamos a ver que isso passa pelo domínio dos apetites e das paixões. Ou seja, o ser humano que é dominado pela natureza carnal, é impossível que ele seja santificado. Uau! Isto é muito sério. As paixões também têm a ver com a ira, com o apetite, com a natureza descontrolada. E isso tem a ver com a nossa alimentação, sim. Com o nosso estilo de vida, sim. E nós vamos ver muitos textos sobre isto, muitos. Vou ler-vos aqui um outro parágrafo do capítulo 6 do Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 119.1. E vamos terminar com este texto. Ela diz: é impossível ao homem apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto persistir na condescendência com hábitos que o privam do vigor físico, mental e moral. Ela não está a dizer que é difícil, ela está a dizer que é impossível. Irmãos, isto é uma revelação. Nós estamos a receber uma revelação. A questão é, estamos a recebê-la e vamos pô-la em prática? Ou vamos aceitar e rejeitar como Satanás? Eu quero crer que não. Eu quero crer que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito muito definido. Por isso é que eu vos disse que a partir deste estudo é um divisor de águas. Aqui não há mais como continuar na mesma. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos traz aqui revelações que nos tiram do nosso canto confortável e que nos podem proteger de tudo o que está para vir. Nós queremos ser esse povo, Pai. Tenha misericórdia, por favor. Ajude-nos a ter coragem de pôr em prática aquilo que o Senhor nos disser. Dê-nos o poder do seu Espírito, Pai, só com Ele. E que nós todos possamos ser revestidos de poder do alto para sermos finalmente testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É o que eu lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador.
Precioso é Jesus.